Olá, eu vou conversar hoje um pouco sobre o senso numérico, começando pela definição, mas antes vamos conversar um pouquinho sobre o que é cognição numérica. A cognição numérica é uma área interdisciplinar de estudo cujo interesse principal é compreender como é que as pessoas e animais representam os números, como é que elas quantificam os conjuntos e como é que elas usam essas representações numéricas para realizar operações aritméticas. Né? Existem várias maneiras pelas quais é possível quantificar o número de elementos em um conjunto. A mais conhecida delas é através da contagem, que permite a quantificação precisa usando rótulos verbais, numerais verbais, de conjuntos de quaisquer tamanhos que a gente consiga contar até o infinito. Uma outra maneira de estimar quantidades, que é menos conhecida, é chamada de subtizing ou subitização, que é a capacidade que as pessoas e muitos animais têm de representar pequenas quantidades de maneira visual. A cardinalidade de objetos até em torno de conjuntos até em torno de 3 ou 4 objetos. O senso numérico, propriamente dito, no sentido mais específico, é a capacidade de representar ou de discriminar a grandeza de conjuntos maiores, geralmente em torno de algumas dezenas de elementos, de maneira rápida, né, sem fazer recurso à contagem. Essa representação, discriminação das grandezas nessa faixa aí, em torno de algumas dezenas, ela é bastante imprecisa e tem algumas propriedades interessantes. Conjuntos, né, com um número maior de elementos, eles são representados de forma contínua, não de forma descontínua. Uma propriedade importante dos números é que eles são discretos, ou seja, são descontínuos, se referem, né, à cardinalidade e não a dimensões como, por exemplo, o tempo, o comprimento, a superfície e assim por diante. Tá? A pesquisa na área da cognição numérica ela tem interesse tanto teórico quanto prático. Do ponto de vista prático, nosso maior interesse é entender como as crianças aprendem aritmética e principalmente quais são os obstáculos do ponto de vista cognitivo à aprendizagem da aritmética. De um modo geral, a hipótese compartilhada pelos pesquisadores na área de cognição numérica é que as habilidades de processamento numérico básico, principalmente o senso numérico, são precursores importantes para o desenvolvimento do conceito de número, ou seja, de cardinalidade, e também para a aprendizagem das habilidades aritméticas elementares, tais como contar, realizar as 4 operações elementares com algarismos e assim por diante. Tá? Nas últimas décadas, essa hipótese tem sido perseguida intensivamente numa série de pesquisas e existem modelos teóricos muito interessantes que estimulam a pesquisa nessa área. Um dos modelos mais interessantes foi proposto pelo neurocientista francês Stanislas Dehaene e é chamado de modelo do código triplo. O modelo do código triplo pressupõe que tanto os animais quanto as pessoas representam os números em 3 formatos principais. O primeiro formato é através dos algarismos arábicos, e foi identificado então que existe uma espécie de number box, né, ou representações visuais, né, dos numerais arábicos na transição entre o córtex occipital e temporal inferolateral, numa área chamada giro fusiforme, ou área 37 de Brodmann, bilateralmente. Então, todas as operações que envolvem numerais arábicos ativam essas áreas.
A representação e o processamento preciso de numerosidades faz uso das representações verbais de números também, que são implementadas principalmente nas áreas perissilviana esquerdas, né, relacionadas tradicionalmente com o processamento da linguagem, e principalmente no giro angular esquerdo, ou área 39 de Brodmann. A contribuição mais original do Derrane talvez seja a descoberta de que o processamento de quantidades de magnitudes numéricas descontínuas recruta uma área chamada sulco intraparietal. O sulco intraparietal é um sulco, como o nome diz, que divide o lobo parietal posterior em duas superfícies, uma superfície parietal posterior inferior e uma inferior. É um centro muito importante de integração no cérebro posterior e coordena diversos processos psicológicos, como, por exemplo, a utilização das mãos em tarefas de agarrar, em tarefas de apontar e de almejar, as transformações de coordenadas espaciais, visuais, auditivas, que são importantes para a organização do comportamento no espaço e no tempo, e também a representação de quantidade, tanto quantidades contínuas quanto de quantidades descontínuas, os números. Tá? Então, o senso numérico, né, entendido como essa habilidade de quantificar a grandeza, ou seja, numerosidade ou cardinalidade dos conjuntos de maneira rápida, porém imprecisa, sem fazer recurso à contagem, né, tem diversas propriedades que são muito interessantes do ponto de vista psicológico e que tem fascinado os pesquisadores. O principal é que vários autores, né, já tinham descrito isso antes, mas o Derrane foi a pessoa que redescobriu esses achados e valorizou-os, integrou-os num modelo teórico consistente. A principal descoberta, então, é de que essas representações de quantidade discreta no sulco intraparietal bilateralmente obedecem às leis psicofísicas clássicas, ou seja, a lei de Weber e a lei de Fechner. Isso é extremamente interessante, na minha opinião, sugere que essas representações numéricas, apesar de terem um caráter abstrato, ou seja, de serem supramodais, de serem independentes do formato representacional ou da modalidade sensorial, elas compartilham algumas propriedades fundamentais dos sistemas perceptuais, quer sejam as leis de Weber e as leis de Fechner. A lei de Weber, basicamente, ela consiste no chamado efeito da distância. O efeito da distância, ele assume o seguinte formato. Quando uma pessoa está comparando a grandeza de dois conjuntos apresentados visualmente, por exemplo, conjuntos de pontos, mas pode ser também numerais arábicos, fica mais difícil de discriminar essas grandezas quanto menor for a distância numérica entre esses estímulos. Então, por exemplo, é muito mais difícil discriminar entre o número 65 e o número 63 do que discriminar entre o número 65 e o número 47. Tá? Então, à medida que vai diminuindo a distância numérica entre os dois estímulos, vai ficando mais difícil, aumenta o tempo de reação, aumenta a taxa de erros, até que chega num determinado limite, que é o limite de resolução do sistema. Esse limite de resolução do sistema corresponde à fração de Weber, tá? Ou seja, que é uma propriedade de diversos sistemas sensoriais, segundo a qual a gente não consegue discriminar
intensidades sensoriais que ficam abaixo de um determinado limiar. O outro aspecto, né, psicofísico, a outra assinatura psicofísica do senso numérico é a lei de Fechner. E a lei de Fechner ela é traduzida comportamentalmente sob a forma do efeito da magnitude, o efeito do tamanho. É mais difícil fazer operações aritméticas à medida que os números vão aumentando de tamanho, e também é mais difícil discriminar a grandeza de conjuntos à medida que o número de elementos vai aumentando. Então, é mais difícil discriminar entre 65 e 55, tá, do que entre 25 e 15, por exemplo, apesar da distância numérica absoluta ser a mesma entre esses dois estímulos. Tá? O fato de que esses efeitos são obtidos não só com conjuntos de pontos, ou seja, com representações não simbólicas, mas também com o uso de representações simbólicas verbais ou arábicas, sugere que esses sistemas representacionais mais abstratos, de uma certa maneira, assimilaram essas propriedades quase perceptuais que constituem a característica, a assinatura psicofísica do senso numérico. Tá? Então, o fato de que o que importa não é a diferença numérica absoluta entre os estímulos, e sim a razão, a fração de Weber, e associado ao efeito da distância, sugere que um dos artifícios utilizados tanto por animais quanto por humanos para representar a numerosidade dos conjuntos é dispô-los numa linha mental numérica, numa forma especial de memória de trabalho visoespacial, que é implementada pelo córtex parietal posterior, que representa os números de maneira analógica como sendo posições numa linha espacial que é orientada da esquerda para a direita, não apenas na cultura ocidental, mas também em animais, até mesmo em pintinhos, em chimpanzés, existe essa orientação da esquerda para a direita. Então, essa hipótese do senso numérico, ela acabou virando uma espécie assim de only game in town na pesquisa sobre cognição numérica. Então, existem dois times, né, os pesquisadores que procuram obter evidências e defendem a posição clássica, né, proposta pelo modelo do código triplo, e os outros pesquisadores que constituem a maioria, que procuram obter evidências, né, que desconfirmem o modelo do código triplo. Obviamente, essa briga toda está fazendo com que a pesquisa na área avance muito, né, numa velocidade muito grande. A área da cognição numérica está crescendo no mundo inteiro. Já existe um journal específico, que é o Journal of Numerical Cognition, que é o órgão oficial da sociedade, que se chama Mathematical Cognition and Learning Society, que fez o seu primeiro encontro anual em Oxford no início desse ano. Tá? Então, do ponto de vista prático, né, a gente espera que essas pesquisas sobre cognição numérica possam nos ajudar a entender os processos envolvidos na aprendizagem da matemática, principalmente da aritmética, e das suas dificuldades, principalmente da descalculia do desenvolvimento. Então, uma das hipóteses mais bonitas que tem é de que o senso numérico presente em bebês, ou seja, a capacidade que bebês de algumas semanas, alguns meses têm de discriminar a numerosidade de conjuntos de pontos, possa ser preditiva, né, do seu desempenho em aritmética no futuro. E que crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem da matemática têm uma fração de Weber maior, ou seja, têm uma imprecisão nas representações
não simbólicas, analógicas de magnitude. A gente aqui em Belo Horizonte tem trabalhado também com essa hipótese, nós temos alguns dados nesse sentido. Existem algumas crianças nas quais a gente identifica como único comprometimento cognitivo uma imprecisão no senso numérico. Mas certamente essa não é a maioria das crianças que têm dificuldades para aprender matemática. Os problemas mais comuns que a gente observa na clínica são a dificuldade associada com a dislexia, com o processamento fonológico e a ansiedade matemática, os problemas motivacionais. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado.